Pois é claro, eu vejo a Luz ao Press TV. E você não vê porquê? Tem que ver. Claro que vai passar a ver, porque isto é um espetáculo. Faça como o Fernando Mendes, veja a lusopress.tv. Em todo o mundo, a um clique de distância, porque onde há um português há Portugal. A Lusopress está em todo o lado, bem perto de si. lusopress.tv, unindo os portugueses. Chamo-me António Vassalo Abreu, sou casado, tenho 2 filhas, 4 netas e um neto. Nasci em Esposende, nas Marinhas, na freguesia de Marinhas, lugar de Góis, freguesia de Marinhas, concelho de Esposende. Corri parte do país porque o meu falecido pai era guarda fiscal. Fiz o antigo curso Geral de Comércio na Escola Comercial da Póvoa de Varzim. Com 17 anos fui trabalhar para um escritório de uma empresa de construção civil, em Esposende, e com 18 anos entrei na Direção-Geral das Contribuições e Impostos. Fui trabalhar para o Ministério das Finanças, Direção-Geral dos Impostos. E comecei a minha carreira em Paredes de Coura. Paredes de Coura, onde acabei por casar com aqui, ainda hoje é a minha mulher. Fiz o serviço militar, estive em Angola, 2 anos, como estiveram muitos da minha geração, e fiz toda uma carreira nos impostos, trabalhei em Paredes de Coura, como disse, estive em comissão de serviço em Lisboa, fiz parte da equipa que implementou o IRS em Portugal, uma equipa liderada pelo Dr. Amaral Tomás. Trabalhei também em comissão de serviço em Vila Nova de Gaia, em Caminha, em Viana do Castelo, e vim aqui para Ponta Barca em 1985 chefiar o Serviço de Finanças, já como chefe de Finanças de segunda classe. Chefiei também, estive em Braga, 7 anos, também a chefiar uma repartição de finanças. Ainda estive nos Arcos de Valdevez, mas estou em Ponta Barca desde 1985. Como disse, fiz toda a minha carreira na Direção-Geral dos Impostos e sou Presidente da Câmara de Ponta Barca desde outubro de 2005. Eu sou de origem humilde, o meu falecido pai, quando eu nasci, era alfaiate, a minha mãe, enfim, trabalhava no campo. Depois o meu pai foi para a Guarda Fiscal, as coisas alteraram-se, o meu pai aposentou-se como primeiro sargento da Guarda Fiscal, teve a visão no final dos anos 50 do século passado de pôr os filhos a estudar. Eu sou o mais velho, acabei por ser, digamos assim, talvez o mais sacrificado, porque depois, como o dinheiro não chegava, eu fui trabalhar para poder pagar os estudos de uma irmã, porque entretanto 2 irmãos que tínhamos, tenho um irmão que é professor na Faculdade de Direito de Coimbra, os meus 2 irmãos, o 2 e o 3, o segundo e o terceiro, também já estavam a estudar, o dinheiro não chegava para tudo, enfim, e eu fui trabalhar e acabei por ficar com o antigo curso Geral de Comércio. E, curiosamente, fiz o 12º ano nas novas oportunidades, que este governo acabou com elas de uma forma estúpida, penso eu. Eu fui fazer o 12º ano das novas oportunidades e já era Presidente de Câmara, exatamente para dar o exemplo de que a escola da vida também nos ensina muito. Aquilo que eu estudei ao longo da minha carreira profissional para chegar onde cheguei, eu costumo dizer, dar-me-ia para tirar 2 cursos
superiores, não é? Não, sem falsa modéstia, quer dizer, eu não me considero nenhum, mas eu fui sempre bom aluno. Enquanto andei a estudar, fui sempre bom aluno. Nos concursos que fiz na minha profissão, passei sempre e fiquei sempre bem classificado. Enfim, sou formador de formadores desde 1988, por exemplo, e nesses exames psicotécnicos também passava sempre. Eu fiquei muito surpreendido. Fiquei muito surpreendido, mas penso que foi, enfim, alguém analisou a minha carreira profissional e a minha carreira política. Penso que terá também muito a ver com a forma como eu, a partir do momento em que fui eleito Presidente da Câmara, comecei a olhar para a diáspora. Penso também que terá sido por isso. Mas essencialmente pela carreira profissional e política que eu fiz. Eu tenho uma pessoa que, aquilo que vou dizer, sou capaz de escandalizar muita gente. Na política, o José Sócrates, para além do nosso Mário Soares, mas neste momento preciso o José Sócrates. Escritor, Walter Ugumem. Tenho o prazer de ser amigo dos dois e conheço bem a obra de um e do outro. São duas pessoas de quem eu gosto muito e que me marcaram profundamente por aquilo que fizeram. O meu pai e a minha mãe, sobretudo o meu pai, porque no final dos anos 50, em 1960, o meu falecido pai foi a pessoa mais inteligente que eu conheci. Tinha a 4ª classe antiga e eu andava no 5º ano e ele dava-me explicações de história e de geografia. E de português. E teve a visão naquele tempo de dizer: eu quero que os meus filhos vão estudar, ainda que para isso tenha que vender um campo ou dois que herdou. Sobretudo devo o que sou aos meus pais. E depois há também uma pessoa que me marcou profundamente por aquilo que tem representado para mim ao longo destes 40 anos, que é a minha mulher. Epá, isso é uma pergunta muito difícil. Eu não sei se sou egocêntrico, mas procuro ser sempre uma pessoa justa. Procuro ser sempre uma pessoa justa. E não devo ser assim má pessoa, porque eu não nasci em Ponta Barca, não tenho família. Agora já tenho 2 netinhos que nasceram em Ponta Barca, porque as outras 3 estão em Lisboa. Não tinha família em Ponta Barca, a minha mulher não é de Ponta Barca, eu não sou de Ponta Barca. Exerci aqui uma profissão que era muito complexa, que era de chefe de finanças, no tempo em que ainda éramos chefes de finanças, enfim, que nas penhoras e tal, iam fazendo a gestão. E passados todos estes anos, este povo fez de mim Presidente de Câmara. Ainda por cima, sendo eu candidato ao tempo da oposição. Ser português é, desde logo, o que é que quer dizer? Uma graça. Uma graça divina para quem se acredita. Nós somos o povo mais antigo da Europa, somos o país mais antigo da Europa, temos uma identidade própria, temos uma história de que nos podemos orgulhar. Fomos, nesta altura em que está tudo à distância do segundo, nós fomos os primeiros a dar novos mundos ao mundo. Aliás, e falando nisso, estamos na terra do Fernando Magalhães, do homem que fez a primeira viagem de circunnavegação, mas ser português, acima de tudo, para nós é um orgulho.
Eu acho que nós que não estamos mal de todos. Até o próprio fado é bonito. Até quando se fala em desgraça, nós fazemos as coisas, enfim, andam para aí agora algumas pessoas a desvirtuar um bocadinho aquela que é a nossa principal característica. Mas nós somos um povo solidário. Os portugueses são solidários. Somos um povo que soube resistir a todos os cataclismos que por aí passaram e vamos continuar naturalmente a ser um país com futuro. Somos um país com futuro. Eu adoro música, adoro fado, adoro... Há um livro que me marcou profundamente, que foi O Escudo de Judas, do Lobo Antunes, que eu li há muitos anos. E agora o último que me marcou foi O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumem. Eu, aos portugueses, quero deixar uma mensagem de esperança. Sou dos que pensa que nem tudo se circunscreve aos mercados. E nós vamos saber, em Portugal também, contrariar esta tendência que tem havido nos últimos anos, de ultraliberal que tem havido nos últimos anos. Nós vamos dar a volta por cima, como dizem os portugueses. Relativamente à diáspora, relativamente aos nossos imigrantes, sobretudo aos que estão em França, eu aqui em Ponta da Barca tenho procurado criar as melhores condições, para que quando regressarem, e espero que regressem, encontrem uma terra ainda mais atrativa, com melhores condições de vida. Queria deixar também uma palavra para o excelente trabalho que tem sido feito pela Lusopress, pela Rádio Alfa, que eu conheço bem. Eu conheço o pessoal destas, quer da Lusopress, quer da Rádio Alfa. Queria agradecer-lhes também o excelente trabalho que têm feito e a forma como mantém viva esta ligação da diáspora a Portugal.